Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo falando de mercado de trabalho. O setor bancário brasileiro passou por diversas alterações em razão do avanço da tecnologia. E o reflexo disso é que nos últimos 10 anos, mais de 70 mil empregos deixaram de existir e 5 mil agências físicas foram fechadas. A praticidade para abrir e fechar uma conta, consultar saldo, realizar transferências e investimentos dentro de um aplicativo de celular fez os brasileiros deixarem cada vez mais de lado a prática de ir até uma agência bancária. Até porque hoje no país o cálculo é de que exista um smartphone por habitante, o que incentivou as instituições financeiras a investirem pesado em um bem-estar virtual para os seus clientes, deixando de lado as agências. Atitude que ficou ainda mais intensa com a pandemia e o isolamento social, onde grande parte da população foi obrigado a se digitalizar por não poder sair de casa. Embora tenha sido importante por acabar com parte da burocracia e até mesmo no ganho de tempo, a expansão do ambiente bancário para o virtual foi um forte golpe nas agências bancárias físicas. Segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, o número de trabalhadores em agências bancárias é cada vez menor. E por esse motivo, quem ainda trabalha dentro de um banco tem uma carga de trabalho maior nas agências e em outras áreas. Para especialistas, o ambiente bancário virtual veio para ficar e dificilmente novas agências serão abertas. Dados divulgados pelo CAGED mostraram que no mês de março, o número de demissões foi 40% maior do que a média mensal do ano passado, quando o número de desligamentos chegou a 1.500. Já o número de contratações em bancos ficou 17% abaixo da média mensal no período. Só no primeiro trimestre deste ano, mais de 2.600 vagas deixaram de existir. Por outro lado, no mesmo período do ano passado, mais de 3.000 vagas estavam abertas. A tendência é que nos próximos anos as vagas para trabalhar em agências físicas diminuam ainda mais. E com a transformação digital dos bancos e instituições financeiras, as novas vagas de trabalho devem ser para profissionais de tecnologia da informação, como programadores, analistas e gerentes de produto. E ainda falando de mercado de trabalho, o Brasil vai testar as vantagens e desvantagens da jornada semanal, olha só, de apenas 4 dias. Um sistema de trabalho que já ganhou espaço em vários países. Uma empresa na capital paulista se antecipou e passou a testar a iniciativa no ano passado. É possível produzir mais e melhor em uma jornada de trabalho menor? No mundo corporativo, essa é uma meta a ser alcançada por empresas e colaboradores por meio da gestão de tarefas e de responsabilidades. Quem não quer alcançar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal? Esse é o desejo de trabalhadores de todo o mundo. E foi pensando nisso que o Wilmar não perdeu tempo. A área em que ele trabalha foi a primeira a aderir ao novo sistema implantado pela empresa. E a partir de agora, o Wilmar trabalha apenas 4 dias na semana. Faltava muito tempo, às vezes, para ir numa consulta médica, acompanhar o filho no pediatra. A gente não tinha tempo e, às vezes, perdia tempo de trabalho também, o que poderia acumular várias coisas, né? Chegava na sexta-feira, às vezes, sobrecarregado, né? Com muita demanda. E fim de semana, já o sábado começava, você queria tirar esse tempo para descansar um pouco. A primeira coisa foi o CEO chegou, comunicou que isso seria um projeto, um piloto, né? E o primeiro dia eu já comuniquei com a minha esposa, falei assim, olha, vai ser incrível, vou trabalhar 4 dias, tem um desafio que é o trabalho, né? Já antes, se a gente não dava conta, como a gente pode dar conta hoje? A gestão ajudou muito, né? Nosso CEO, nossos gerentes ajudaram muito na organização do trabalho em si, né? A gente teve que organizar nosso tempo de uma maneira diferente
de uma maneira mais objetiva, né? A semana de 4 dias funciona sem a redução de salário ou de benefícios. Ou seja, 100% do salário, 80% da carga horária de trabalho, com a manutenção de 100% da produtividade. A organização sem fins lucrativos 4-Day Week conduz teses globais sobre a carga horária reduzida e, no Brasil, o estudo é feito em parceria com a Reconnect Happiness at Work. Aqui no país, uma consultoria de sistemas de gestão integrada saiu na frente e foi a primeira organização a aplicar a metodologia, obtendo resultados satisfatórios. De novembro a março, nós fizemos um piloto onde nós monitoramos indicadores como produtividade, qualidade de vida, saúde mental, felicidade. E logo nas primeiras semanas, nós observamos que os resultados começaram a ser bem positivos, né? Produtividade aumentou em torno de 23%. Como empresário, eu percebi que não existe esse custo extra, pelo menos no nosso caso aqui, especificamente nessa área que a gente implementou. Então, tivemos sim um aumento de produtividade, além desses benefícios com os colaboradores durante esse piloto. O experimento já foi realizado em países como Islândia, Suécia, Reino Unido, Emirados Árabes, Espanha e Bélgica. O país escandinavo foi o primeiro no mundo a testar o método, entre 2015 e 2019, envolvendo cerca de 2.500 trabalhadores. Já na Grã-Bretanha, mais de 90% das empresas seguiram com esse modelo. A redução na jornada de trabalho resultou em aumento de 35% na receita média das organizações. Além disso, a semana de 4 dias de trabalho pode trazer inúmeros benefícios para os colaboradores. Mas a medida exige maturidade das empresas e dos funcionários para ter êxito. Melhor qualidade de vida, mais tempo livre, menos exaustão, melhor saúde realmente mental, diminuição do estresse, de doenças voltado ao trabalho e ao psíquico. Quando você tem um dia a mais, você tem um dia a mais de consumo, você tem um dia a mais de criatividade, de inovação. Então as pessoas têm mais tempo para conviver, para aprender, para se desenvolver e para consumir. Então, todo mundo ganha, né? E pelo ponto de vista jurídico, a novidade também é aprovada para empregadores e empregados. Para a empresa, desde que ela faça tudo através de um acordo coletivo ou de um acordo de compensação certinho, registrado, né, que todos os funcionários concordem, não tem problema nenhum, né? Eu acredito que vai ser até uma tendência do judiciário avalizar esse tipo de acordo entre os funcionários, porque a jornada vai mudar, está mudando no mundo todo. O Brasil é um país bem protetivo com relação aos direitos trabalhistas mínimos, né? Então, alterando ou não alterando a jornada, se a empresa fizer alguma coisa de forma errada, o judiciário vai respaldar o funcionário sem dúvida nenhuma. Com a semana de 4 dias, todos saem ganhando. Tempo extra para o trabalhador ficar com a família, descansar e ter lazer. Ou até mesmo para estudar e se qualificar. Já as empresas reduzem custos e lucram com a produtividade dos funcionários satisfeitos e saudáveis. Olha, e a expectativa de vendas para o Dia dos Namorados deste ano é grande. Para o Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento da FEComércio e o SEBRAE, o movimento deverá crescer mais que 50% em relação a 2022. O Dia dos Namorados é uma das datas mais lucrativas dentro do comércio varejista de Dourados. Com o setor se recuperando de anos turbulentos de pandemia da Covid-19, a data é tratada com bastante expectativa pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Dourados. Todos os anos o comércio se prepara para essa data, né, com as suas vitrines, organizando suas vitrines, com vitrines bonitas, chamando a atenção do consumidor para esse momento. Então é uma data muito especial para o comércio e todo o comércio vende muito bem, aquece bastante o mercado nesse momento. Considerando a expectativa positiva para o período, o comércio deve aproveitar para aumentar o seu faturamento. E algumas dicas são importantes para os empresários impulsionarem as vendas dos seus produtos.
Que ele deve fazer os anúncios, né, que hoje se usa muito rede social, televisão, todo tipo de mídias, para que o consumidor venha até a loja, não esqueça do momento, da data, né? Não basta oferecer produtos alinhados com o desejo dos clientes se os preços de venda são poucos competitivos. Por essa razão, é interessante oferecer descontos ou benefícios para atrair mais consumidores e vender mais no Dia dos Namorados. É um momento que, às vezes, se o que está presenteando está desprevenido, né? Um crediário, um parcelamento no cartão, isso atrai também o consumidor para a sua loja, né? Então, facilitar para que o consumidor consiga dar esse presente e satisfazer a pessoa amada aí com um belo presente de Dia dos Namorados. Na pesquisa de intenção de compras do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio MS e Sebrae, aponta que neste ano o Dia dos Namorados deve movimentar um montante 56% maior do que em 2022. De um gasto médio de R$ 431,65. São referentes aos presentes R$ 234,17 e R$ 197,48 referem-se às comemorações. Quando falamos em gasto médio, o destaque principal fica para os presentes. Por isso é preciso estar atento aos fatores que vão definir as compras para traçar uma boa estratégia de vendas. Desta vez, a qualidade foi apontada como fator preponderante por 38,37% dos entrevistados, seguida da escolha do parceiro, 34,76%, e as vitrines, com 17,7%. As propagandas seguem praticamente empatadas com as dicas de familiares. Quanto ao presente escolhido, se sobressaem as roupas, com 29,31%, perfumes, com 25,54% e calçados, 14,99%. Outro ponto de atenção para o comerciante é que 68,26% vão pagar à vista, por isso esperam desconto. 30,65% pretendem parcelar as compras e para 8,54%, o atrativo principal para concretizar a compra será um bom atendimento. Lucimar trabalha nessa loja de artigos de presentes e acredita que criar um diferencial é o segredo para boas vendas nessa data. Uma infinidade de produtos que vai agradar tanto o homem quanto a mulher, né? E como eu falei, né? A gente dá ideias também. Se você não sabe muito o que dar, vem aqui e a gente ajuda. Esse é o diferencial também para cativar os clientes, né? Isso mesmo, às vezes as pessoas chamam no WhatsApp, a gente manda as fotos também, as pessoas não sabem o que dá, a gente manda foto, manda preço, faz o orçamento, monta a cesta, mostra como ficaria, né? A pessoa já tem uma ideia. Então, assim, não tem desculpa para não dar o presente para o seu amado, para a sua amada. São inúmeras lojas e muitas opções para presentes. Cada estabelecimento busca uma forma de atrair seus clientes. Nessa loja de óculos, por exemplo, a divulgação dos produtos pelas redes sociais são intensificadas, assim como as condições de pagamentos se tornam bem atrativas. A gente está com bastante animado esse mês. A gente pretende, no mês de junho, né? Fazer umas promoções para o Dia dos Namorados, fazer uns investimentos, mas o mercado, o comércio vai aqui dar uma aquecida assim, a expectativa é grande. O nosso ramo mais assim, nós está na rede social, né, que é Instagram, Facebook, promoção, esse tipo de coisa que a gente chama para chamar o cliente. Que o Dia dos Namorados aqueça o comércio e, claro, os corações dos que vão compartilhar essa data ao lado de quem ama. E o programa Bolsa Família começa a pagar a partir do dia 19 de junho mais um benefício de R$ 50. Esse valor extra será concedido a gestantes, adolescentes com idade entre 12 e 18 anos e crianças a partir de 7 anos. Os beneficiários que têm dependentes com menos de 7 anos já receberam, desde março, o benefício Primeira Infância, de R$ 150 mensais por criança. Agora é a vez das grávidas, adolescentes e crianças maiores, que passam a ter direito ao auxílio de R$ 50 por mês. Assim como o BPI, o benefício variável familiar é pago de acordo com a composição da família e é subdividido em 3 modalidades. O benefício variável familiar criança, voltado para crianças que estejam na faixa etária entre 7 e 12 anos incompletos. O benefício variável familiar adolescente, para quem tem dependentes com idade entre 12 e 17 anos incompletos,
e o benefício variável familiar gestante, que além de beneficiar grávidas, é pago à nutriz, ou seja, a mulher que alimenta o lactante. De acordo com a definição do Ministério da Saúde, o benefício adicional estava previsto na medida provisória número 1164, de 2 de março de 2023, que instituiu o Bolsa Família em substituição ao Auxílio Brasil. O texto foi apresentado pelo governo federal ao Congresso Nacional e foi aprovado na Câmara dos Deputados. No último dia 1º, o texto foi aprovado no Senado. Eu mudo de assunto agora para falar de saúde. Um estudo recente fez um alerta sobre a lombalgia. Até 2050 é estimado que 843 milhões de pessoas serão afetadas pelo problema. Os mais de 30 anos de análise de dados globais mostraram que o número de casos de lombalgia está crescendo, principalmente devido ao aumento populacional e ao envelhecimento. A contínua falta de uma abordagem eficaz e as opções limitadas de tratamento preocupam os pesquisadores a respeito de uma crise sanitária, já que a dor lombar é a principal causa de incapacidade no mundo. Uma constatação que coloca uma enorme pressão no sistema de saúde. As descobertas publicadas na revista Lancet Rheumatology tiveram como base os dados de 204 países para mapear o panorama dos casos de dor nas costas ao longo do tempo. Desde 2017, o número de casos de lombalgia aumentou para mais de 500 milhões de pessoas. Em 2020, houve aproximadamente 619 milhões de casos mundiais registrados de lombalgia, um problema que no Brasil afasta os pacientes do trabalho em média 100 dias ao ano, de acordo com o estudo. A nível global, pelo menos 1/3 da carga de incapacidade associada à dor nas costas foi atribuível a fatores ocupacionais, tabagismo e excesso de peso. Um erro cometido por grande parte da população é achar que a dor lombar afeta em sua maior parte adultos em idade produtiva. Este estudo confirmou que a dor lombar é mais comum entre os idosos e também nas mulheres. O alerta é para que os sistemas de saúde respondam a esse fardo enorme e crescente de dor lombar que está afetando as pessoas em todo o mundo, prevenindo a dor lombar e garantindo o acesso oportuno aos cuidados, pois existem maneiras eficazes de ajudar as pessoas com dor, já que os tratamentos comuns recomendados têm eficácia desconhecida ou são ineficazes, o que inclui algumas cirurgias e opioides. E veja a seguir, desperdício de água aumenta no Brasil pelo 6º ano seguido. E você vai ver também a história de um cão-guia que ganhou um diploma universitário por acompanhar a dona, que é cadeirante, na faculdade. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha, eu volto com uma notícia preocupante. Dados do Instituto Trata Brasil demonstram que pelo 6º ano seguido, o desperdício de água potável aumentou no Brasil. Os dados que foram levantados apontam que em 2015, 36,7% da água potável produzida no país fora perdidos durante a distribuição. Já em 2021, o ano mais recente com os dados disponibilizados, o índice aumentou e passou dos 40%. As porcentagens não expressam de maneira direta o que esse desperdício significa, mas para tornar mais nítida, a cada 100 litros de água captada da natureza e tratada para se tornar potável, quase 40 litros se perdem. Segundo o instituto que fez o levantamento, esse desperdício se dá por conta de vazamentos nas redes,
fraudes, erros de leitura dos hidrômetros e outros problemas. Em 2021, mais de 7 bilhões de metros cúbicos de água foram captados da natureza e foram tratados, mas acabaram não sendo faturados pelas empresas do setor. O valor seria equivalente a quase 8 mil piscinas olímpicas e mais de 7 vezes o volume do sistema Cantareira. Desse total, cerca de 4 bilhões de metros cúbicos foram desperdiçados por meio de vazamentos. Esta situação é ainda mais grave em alguns locais do país, como no norte, que historicamente sempre teve poucos investimentos em saneamento e, consequentemente, os piores indicadores de desperdício de água potável. Para conseguir melhorar os indicadores, são necessárias uma série de ações, como, por exemplo, a priorização do assunto e ser colocado na agenda pública dos governantes e das operadoras de água. Além disso, outro ponto importante é a fiscalização. A conscientização também tem um ponto importantíssimo no combate ao desperdício de água. Dessa forma, é necessário fazer campanhas para a população, para que as pessoas entendam a importância de não desperdiçar. E, por fim, um outro ponto de ação do governo para evitar o desperdício é o investimento. Com o investimento, é possível ter uma noção mais apurada da água que está circulando e sendo consumida, bem como ter mais eficiência em saber onde estão os vazamentos. E olha só, o número de pessoas ricas diminuiu em todo o mundo e as fortunas registraram a maior queda em 10 anos. A guerra da Ucrânia, a inflação, as taxas de juros dos bancos foram alguns dos motivos. Acompanhe na reportagem. O número de ricos no mundo, definidos pela Capgemini como pessoas cujo dinheiro disponível supera $1 milhão, foi reduzido em 3,3% em 2022 e caiu para 21 milhões de pessoas. O montante das fortunas também foi diminuído, com o patrimônio total estimado em $83 bilhões, 3,6% a menos que no ano passado. A guerra na Ucrânia e as consequências no planeta, assim como a disparada da inflação e altas das taxas de juros dos bancos centrais, tornaram 2022 especialmente difícil a nível econômico. O estudo afirma que há necessariamente uma relação entre a mudança dos índices das ações, que registraram uma queda líquida, e os das fortunas, uma vez que esses patrimônios são cada vez mais constituídos por ativos financeiros. Algumas das maiores fortunas do mundo desaceleraram a progressão no ano passado. Entre elas, a maior de todas, de Bernard Arnault, proprietário da Louis Vuitton Moët Hennessy, e a de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. As fortunas das pessoas situadas na África, na América Latina e no Oriente Médio evoluíram graças aos resultados sólidos dos setores de óleo e gás, cujos preços dispararam depois do início do conflito na Ucrânia. E nós vamos encerrar essa edição com a história de um cãozinho dos Estados Unidos que, olha só, recebeu um diploma universitário. E o motivo é que ele frequentou a faculdade junto com a tutora dele, que é cadeirante. Justin é um cão-guia, mix de labrador com um Golden Retriever. Vamos ver? Grace Mariani se formou em educação na Seton Hall University, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E Justin, vestido a caráter para a ocasião, com uma beca azul no estilo canino, recebeu o diploma dele na boca. Pelas redes sociais, a universidade homenageou Justin por frequentar assiduamente as aulas desde o começo do curso. Simpático, o cãozinho retribuiu o carinho dos professores abanando o rabo, enquanto a formanda Grace, que quer trabalhar com educação e ensino inclusivo, se mostrou radiante. Bom, esta edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!